Então, pessoal, de acordo com o antagonista, o PL, partido aí do dinossauro, vai solicitar a anulação do processo que acabou elegendo o Molusco como presidente aqui das terras tupiniquins. E eu vou ser bem sério com vocês, esse é um cenário extremamente difícil. Isso porque a gente tem um conjunto de problemas em nossas mãos altamente complexos. A gente tem o brasileiro movimentando-se na frente dos quartéis solicitando uma intervenção. A gente tem o Ministério da Defesa apontando que não é que houve ou não houve fraude em determinados equipamentos. Não tivemos informações suficientes para avaliar tal possibilidade. Solicitamos de forma urgente as informações necessárias para isso. Então, provar categoricamente, as Forças Armadas infelizmente não provaram nada, só provaram que eles não tiveram informação suficiente. O dinossauro, ele apresentou aí 2 auditorias nos equipamentos eletrônicos, mostrando essa possibilidade aí de fraude, e eu não tô dando minha opinião aqui, tá? Não tô falando se eu acredito ou não acredito, até porque se eu der minha opinião, eu posso ter alguns problemas aí. Só que, qual é a grande dificuldade dessa situação? Se, de repente, as Forças Armadas, elas acreditassem mesmo, eu não sei se acreditam ou não, que houve algum tipo de fraude nos equipamentos eletrônicos, por consequência, eles teriam que fazer algo. Tá? Se eles realmente acreditam que sim, eles teriam que fazer algo. Só que esse fazer algo não é tão simples assim. Isso porque temos a chamada ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que fica lá na terra do Tio Sam. E se, porventura, o Ministério da Defesa decidir entrar com algum tipo de intervenção, não importa o artigo, decide eles mesmos realizarem uma anulação desse processo e tudo mais, como quem comanda lá a gringa é o Joe Biden, que é alinhado com o Molusco, enquanto o Trump era alinhado aí com o dinossauro, ele pode, de repente, mover algum tipo de ação que aponte as terras tupiniquins como uma perda de democracia. Então, simplesmente, a gente poderia ver até militar norte-americano chegando aqui na República Federativa Brasileira para restabelecer a democracia. Então, não é uma coisa tão simples assim. As Forças Armadas não podem fazer algo baseado em uma suspeita. Eles, se fossem fazer algo, teria que ser claramente baseado em uma certeza. Porque lutar contra o norte-americano não é um negócio tão simples assim. Então se faz com base em dúvida. Daí talvez tenha aqueles que pensem assim: mas Marcos, é certeza que realmente foi e tudo mais. Então, é certeza, você pode ter certeza disso. Só que a gente tem aí talvez 30%, 40% do Brasil, até mesmo metade, que não pensa dessa forma. Aí complica. Aí realmente complica muito, porque não é o brasileiro como um todo, porque até mesmo entre os eleitores do dinossauro, existem muitos que não acreditam nisso. Só que a questão não é você acreditar ou deixar de acreditar, é você ter provas. E infelizmente, esses equipamentos eletrônicos usados aí para escolhermos os devidos representantes, ele funciona como se fosse uma pessoa. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Daí você observa lá o cabeça de Moraes, né? O careca de Moraes. Acabou o processo aqui de escolha do representante, primeira coisa que o cara fez foi sair do país. Você vê o Molusco também. Primeira coisa que ele fez foi sair do país. Para que não tenha problema, não tenha chance de alguma coisa dar errado. Até porque, se der errado, eles já estão longe. É só não voltar e já era, tá ligado? E pronto. Então, não é simplesmente, Forças Armadas, salvem o país. Eles têm que ter a prova categórica de que algo errado aconteceu. Você tem que agir com plena certeza de que você vai ter a liberdade para agir, porque por incrível que pareça, sim, a gente pode ver a intervenção.
O país avermelhado aí do lado, também conhecido como Venezuela, eles já falaram, ó, se tiver intervenção a gente vai atacar. E até então, Cuba, Venezuela, né, que são eles diante do tamanho do Brasil, diante do poder bélico brasileiro. Mas o problema é o seguinte, a gente derrota facinho, mas os caras muitas vezes podem querer agir de uma forma, né, por exemplo, atirar em escola, em grandes centros urbanos, em hospitais. Quem garante que eles realmente vão fazer algo que seja, em primeiro lugar, detectável, e em segundo lugar, que seja uma luta justa? Quem garante que eles vão fazer isso? Não tem como saber, tá? Realmente não tem como saber. Então, essa é uma situação muito complexa para o Brasil, porque se realmente houve algum tipo de adulteração no resultado, se você ficar quieto, assim, se a gente considerar que o Molusco, ou quem ele representa, na verdade, fez algo de errado, e a gente fica quieto, simplesmente a situação vai piorar de forma extrema. Porém, se a gente fala alguma coisa também, mesmo tendo acontecido isso daí, por consequência, a gente vai ter sérios problemas. Se a gente fica quieto, a gente encontra problema. Se a gente fala, a gente vai encontrar um outro problema. Se porventura alguma ação é tomada, pode vir, né, o poder bélico internacional aqui para o nosso país. E ainda se for dos avermelhados, até beleza, a gente enfrenta, pode vir com desonestidade, mas enfrentar a gente consegue enfrentar. Agora, se chegar lá o tio Sam, aí lascou. Então não é tão simples dessa forma. Bom, embora eu tenha tomado cuidado aqui com as palavras, e embora ainda assim eu não tenha dado a minha opinião sobre esse assunto, a gente acaba passando por alguns problemas aqui nessa plataforma e tudo, e eu tenho tido dificuldade para publicar material aqui, para falar a respeito desse assunto. Daí você pega, por exemplo, a própria Jovem Pan. Eles não falaram nada. O antagonista citou, mas Jovem Pan não. E os portais de notícia, eles não estão dispostos a noticiar. Eles dão apenas opinião, virou portal de opinião. Então você não vê notícia assim: PL solicita uma anulação de não sei o que. Não. Vai sair assim como, por exemplo, ato antidemocrático é realizado. Golpe é iniciado contra não sei o que. Poxa, deixa que o eleitor decida se ele considera isso como um golpe ou não. Deixa que o eleitor decida. Então, os portais de notícia que se manifestam a respeito disso, se manifestam já com um molde de opinião a respeito desse assunto. Fala só a notícia e deixa que a pessoa que tá lendo, ela decide. Ela não precisa que alguém venha buzinar na orelha, não sei o que. Igual quando tem os protestos que estão acontecendo. Protestos antidemocráticos estão acontecendo por aí, não sei o que. Meu, protesto. Deixa que a pessoa decide se é ou não. Então, eu recebo direto nas minhas redes sociais um monte de vídeo de que realmente o negócio tá gigantesco, tá avassalador. Agora, quando a gente olha os portais de notícia, não tem nada. Você olha mesmo a Jovem Pan, você vai pesquisar o que estão falando aí a respeito desse assunto. Melhor nem compartilhar a tela aqui. Mas não tem nada. Eles não falaram nem desse negócio aí do PL que tá para acontecer. Eles não falam a respeito mais das manifestações. Eles não falam porcaria nenhuma que tenha utilidade nenhuma para o povo. Então, eles estão com o rabo preso de uma forma inimaginável, de uma forma estrondosa. A gente não consegue entender exatamente se é questão de ameaça. A gente não sabe o porquê que isso está acontecendo. Mas houve uma mudança gigantesca. Então a gente não tem mais por onde se informar. Infelizmente, não existe mais nenhum canal oficial que a gente consiga obter a verdade de forma transparente. O pessoal da Jovem Pan até chegou a falar ao vivo sobre isso, mas por incrível que pareça não escreveram nada.
Não escreveram nada sobre o assunto. Então o que está acontecendo? Eu sinceramente não sei também. Eu não sei o que está acontecendo, não faço ideia. Eu até queria entender, mas o único jeito que a gente tem da gente se comunicar é através das redes sociais e ainda assim não pode ser de uma maneira muito clara. Bom, na descrição vai ter o meu Telegram, meu Instagram e tudo. Mas ainda assim, dependendo da forma com a qual a gente falar alguma coisa, a gente corre o sério risco de ser boicotado. Então, infelizmente, não vou dar minha opinião para vocês. Peço que vocês também não deem a sua opinião aí nas redes sociais. Apenas apresentem os fatos. Sempre que falarem do assunto, façam. Eu acredito que seja melhor vocês fazerem assim como eu estou fazendo, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa um like. Até mais.